Olá, meus amigos, muito boa noite. Sejam bem-vindos a mais um programa É Tempo de Crescer, aqui com o seu amigo pastor Alexandre de Souza. E hoje o nosso tema é um tema muito interessante. Nós vamos estudar sobre doutrina. Nós vamos ver na palavra de Deus o que o Senhor Deus nos ensina sobre doutrinas. Vamos ver o que Jesus fala sobre doutrinas. Vamos ver o que os apóstolos falam sobre doutrinas. Vamos ver o que Deus quer nos falar, nos ensinar a respeito. O que significa doutrinas? Temos tantas perguntas. Será que a nossa igreja tem doutrina? Será que não tem? Como é tudo isso? Hoje eu vou te mostrar na palavra o que é. Vou te mostrar o que são sã doutrina, o que é uma sã doutrina, e o que é uma falsa doutrina também, ou falsas doutrinas, porque vamos ver mais de uma também. Mas, começando esse programa então, quero lembrá-los que ao final do programa eu sempre faço uma oração poderosa para abençoar sua vida, sua família, seu trabalho, por onde você passa. Então, eu te convido a passar momentos agradáveis na presença do Senhor aqui conosco. Nós pretendemos transmitir esse programa em estações de rádio também, locais, onde estão as nossas igrejas, e por isso então eu estou precisando de patrocinadores. Algumas pessoas já têm se dispostas a nos ajudar, mas preciso de mais patrocinadores ainda para a gente chegar no limite mensal para pagar as estações de rádio. Certo, meus amigos? Ah, pastor, eu quero lhe ajudar, quero patrocinar. Puxa, que coisa boa isso! Então, entre em contato conosco, pode ser aqui mesmo por mensagem, nós ficaremos muito felizes. Já temos 2 patrocinadores, então. Um deles é a Pousada Santa Bárbara, na praia de Canasvieiras. Você vai passar momentos maravilhosos de descanso, momentos assim que você vai realmente relaxar dessa correria do dia a dia, Está aí no meu Facebook, um pequeno videozinho que nós fizemos a pousada, depois você pode rolar aí no feed de notícias, você vai ver o vídeo da pousada Santa Bárbara. Tem piscina, as suítes são maravilhosas, o atendimento é incrível, é muito bom mesmo. Pousada Santa Bárbara, então, na ilha de Florianópolis, fica na praia de Canasvieiras, que fica na ilha de Florianópolis. Outro patrocinador, Serralheria RR, nosso amigo, irmão Isacar, serviço de primeira qualidade. Você precisa fazer algo em ferro, algo que realmente precisa ficar bonito, precisa ficar agradável, contrate a Serralheria RR, também está aí na nossa página algumas fotos do serviço deles. Isso é muito importante, você está aí então contratando serviço que você vai confiar, que vai ficar bom. Às vezes as pessoas contratam serviço mais barato ou de um conhecido, mas o serviço fica ruim e a pessoa se incomoda depois. Olha só, nós temos um sorteio, faremos um sorteio dia 15 de março de um fim de semana na Pousada Santa Bárbara para 2 pessoas. Você quer participar desse programa, desse sorteio? Muito simples, é só compartilhar esse vídeo agora. Aperta aí no compartilhar, e compartilhar agora, e depois nós estaremos pegando o seu nome e colocando na urna para você ser sorteado então, se assim Deus quiser, e passar um fim de semana maravilhoso lá na ilha de Florianópolis, na praia de Canasvieiras, com tudo pago, a pousada é paga para você, tudo pago não, mas a pousada paga, quer dizer, já é um grande lucro isso aí. Certo, meus amigos? Vamos lá então para o nosso estudo então sobre doutrinas. O que é uma doutrina? Bom, nós vamos lendo alguns textos bíblicos, esses textos bíblicos, e você vai então ir entendendo, Vamos lá então. O primeiro texto que o Senhor me mostrou está em Mateus capítulo 15 e o versículo 9, que diz: Jesus está falando: em vão, inutilmente me adoram, pois eles ensinam doutrinas que não passam de regras criadas por homens. O que Jesus estava falando nesse texto? Que os lábios dessas pessoas falavam do Senhor, nós adoramos a Javé, nós adoramos ao Senhor, mas o coração estava longe de Deus. Por isso que eles em vão estão me adorando.
E a forma que eles querem me adorar, essas doutrinas que criaram, são doutrinas de homens e não de Deus. Então, primeiro entendemos que existem doutrinas criadas por homens que não vêm da parte de Deus. Guarda dentro do seu coração, existem doutrinas de homens. Depois, Mateus capítulo 16, versículo 12, diz assim, ó, compreenderam então que não lhes dissera que guardassem o fermento dos pães. Quando Jesus diz, ó, se acautelem com o fermento dos fariseus, pensaram que era sobre pão. Eles ainda não tinham a revelação da palavra. Mas aí depois Jesus foi explicando e eles entenderam que era para eles se acautelar, que era para eles então ficar de olho, vigia com a doutrina dos fariseus e saduceus. Fariseus e saduceus eram pessoas, eram um grupo de pessoas que conheciam bem a letra, conheciam a escritura, mas pela letra. E a letra não traz vida, o Espírito traz vida. O Espírito nos dá o entendimento de como aplicar essa ensino da parte de Deus. E você vai ver logo em seguida. Lucas, o Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 6, fala de duas pessoas, ou melhor, de um casal que guardava, eles eram irrepreensíveis em todos os mandamentos e doutrinas do Senhor. Eu estou falando de Zacarias e Isabel, que geraram a João o Batista. Olha, veja que o casal gerou um filho abençoado, o maior aqui na terra, depois de Jesus, foi João Batista. Olha que coisa incrível isto, né? Mas olha a origem, olha a raiz de onde eles vinham. Seus pais eram irrepreensíveis, porque guardavam todos os mandamentos e as doutrinas do Senhor. Quer que seu filho seja uma bênção também? Guarde as doutrinas do Senhor. João capítulo 7, versículo 16, respondeu-lhes Jesus, a minha doutrina não é minha, e sim daquele que me enviou. Porque antes tinham dito assim, como é que esse rapaz sabe tudo isso, esse homem sabe tudo isso, se ele não foi ensinado, se ele não foi doutrinado, né? Não foi ensinado como ser um mestre da lei, um entendido da palavra, porque ele era filho de carpinteiro, e então possivelmente ele também seria carpinteiro. Olha que interessante isso então. E aí Jesus diz o quê? Ele responde, a minha doutrina não é minha, e sim daquele que me enviou. Ele está dizendo, o meu pai me ensinou, o meu pai me instruiu nessa doutrina. Não é lindo isso? João, mesmo capítulo 7, e o versículo 17 diz assim, se alguém deseja fazer a vontade dele, ou a vontade de Deus, conhecerá a respeito da doutrina, se ela vem de Deus, ou se eu falo por minha própria autoridade. Olha que interessante, Jesus falando a respeito também, né? Se ele falava dele mesmo, e tem pessoas que parece que puxam brasa para o seu assado, a sua doutrina, o seu entendimento. Vai guardando aí. Vamos lá para Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 12, onde agora estamos vendo como a igreja estava agindo, e o apóstolo Paulo, então, ele estava em Pafos, na cidade de Pafos, e lá estava o procônsul Sérgio Paulo. E o procônsul observava o que estava acontecendo, que quando aquele mago então estava incomodando a pregação do apóstolo Paulo, e o apóstolo Paulo disse, tu vai ficar cego por um tempo, e ficou imediatamente cego. Nossa! Aí o procônsul ficou assim, meu Deus, que doutrina é essa, cara? Que poder é esse que ele tem? E ele creu, profundamente impressionado com a doutrina do Senhor. Veja que a doutrina do Senhor, ela entra às vezes em aspectos, né, que o Senhor repreende aqueles que atrapalham o Evangelho. Tenha muito cuidado, nunca atrapalhe o Evangelho, mas ajude o Evangelho, para que você consiga ter boas obras para apresentar ao Senhor naquele dia. E continuando em Atos, agora no capítulo 17, também apóstolo Paulo, no versículo 19, agora Paulo está em Atenas, e ele chega em Atenas e vê que era uma cidade idólatra, e começa então a falar para as pessoas, né? Falar de uma outra religião, de um outros deuses, e eles tinham muitos deuses lá. Então eles pegam a Paulo e levam para o Areópago, né? E olha o que está escrito no 19. Por essa razão o levaram a uma reunião no Areópago, onde lhe questionaram, pode nos revelar que nova doutrina é essa sobre a qual dissestes? E então Paulo revela a doutrina. O que ele faz? Ele prega a palavra. A pregação da palavra é o ensino da doutrina também. Podemos fazer cultos específicos de ensino da palavra, diferente da pregação? Claro que podemos, não só podemos, mas devemos. Isso se chama fazer discípulos, se chama discipulado.
Romanos capítulo 12 e o versículo 22. Aí então Paulo, agora escrevendo à igreja de Roma, diz assim, ó: assim seja, qual for tua doutrina a respeito desses assuntos, guarda-o com convicção entre ti mesmo e Deus. Bem-aventurado aquele que não se condena naquilo que aprova. Olha, agora você tem que entender o seguinte, tem que entender o contexto. Veja que eu estou apresentando para você todo um contexto. Eu não estou apresentando a você apenas versículos isolados. E isso aqui é muito perigoso, apresentar um versículo isolado. Satanás tem pego muitas pessoas em versículos isolados. Eu conheço pessoas que se batizaram nas águas e dizem, não pastor, eu creio em Jesus, mas não vai à igreja. Mas não apresenta ao Senhor suas ofertas. Mas não apresenta ao Senhor o que Ele tem feito por ele. Porque ele diz assim, pastor, a Bíblia diz que quem crer e for batizado será salvo. Eu creio em Jesus e eu já fui batizado, agora não preciso mais ir à igreja. Ele pegou um versículo isolado e daquilo ele quis fazer uma doutrina. Não. A Bíblia toda ela se completa e ela precisa ser ensinada de uma forma completa. Amém, queridos? Vamos lá então, Romanos capítulo 14. Jesus estava aqui orientando Paulo então para escrever esse assunto sobre alimentos. Esses assuntos aqui, a respeito desses assuntos que eu li para você, são alimentos, comidas. Paulo estava falando sobre comida. Então veja agora, vamos ler de novo o versículo. Assim, seja qual for a tua doutrina sobre comidas, sobre a respeito desses alimentos, guarda com convicção entre ti mesmo e Deus. Porque tem pessoas que não comem carne, porque acham que comer carne é errado. E outras comem de tudo. Aquele que come não condena o que não come, o que não come não condena o que come. Entende? A palavra está dizendo isso. Vamos para Romanos 16. Romanos 16 e o versículo 17 diz: rogo-vos, queridos irmãos, que tomem muito cuidado. Opa! Toma cuidado agora, meu irmão, com aqueles que causam divisões e levantam obstáculos à doutrina que vocês aprenderam. Toma cuidado com pessoas que causam divisões. Como assim divisões? Ah, eu não concordo com o que o pastor disse. Ah, não, vamos ver que na palavra diz diferente. Ele pega um versículo isolado e não tem a revelação da palavra e se levanta contra um líder. Davi tocou em Saul no seu manto, cortou um pedacinho do manto de Saul. E Deus mandou dizer através do profeta, disse para Saul, que a espada nunca se afastará da família dele, porque ele tocou no ungido do Senhor. Nunca toque no ungido do Senhor, nunca toque num servo de Deus. Você não concorda com aquela doutrina, acha que é diferente, então procura uma igreja. Procura uma igreja que você vai ver sinais, milagres e maravilhas. Porque tem um monte de igreja aí que não acontece nada. E a Bíblia diz que Jesus coopera com a pregação, coopera com o ensino da palavra, com os sinais que se seguem. Pessoas precisam ser curadas, pessoas são batizadas no Espírito Santo, pessoas elas mudam completamente o seu caráter, a sua vida, o jeito que elas eram, e começam então a representar agora realmente como deve ser um filho de Deus na terra. E isso é uma igreja que tem essa doutrina. Vamos então ele diz assim o seguinte, para concluindo, Romanos 16, 17, afastem-se deles. Primeira coisa que Paulo diz, afasta essas pessoas. Afasta porque eles vão te corromper com falsa doutrina. Vou ler mais à frente. Vamos agora a Gálatas, então, capítulo 1, versículo 12. Aqui Paulo, então, ele vai dizer, fala sobre doutrina também, mas que ele não recebeu, porquanto não recebi de pessoa nenhuma, e nem me foi doutrinado, nem me foi ensinado o evangelho que eu tenho. Ao contrário, eu recebi diretamente de Jesus Cristo por revelação. Jesus Cristo foi revelando para ele. Agora, pera um pouquinho, cuida aí para você não pensar, pastor, eu estou recebendo revelação, eu estou recebendo coisa nova da parte de Deus, está querendo ir além do evangelho, está aí também, que fala que quem quer ir além do evangelho que já foi revelado, que já está, saiu fora. Apóstolo João escreve na sua primeira carta, que esse que vai além do que já está na palavra de Deus, saiu fora. E nós vemos aí até algumas igrejas recebendo revelações, coisas além do que está na palavra. Você tem chamado para ser profeta? Glória a Deus, meu irmão. Vem fazer parte do ministério então. Mas a primeira coisa que um profeta tem que fazer é ler a Bíblia. Tem muito profeta aí se dizendo profeta, e até tem chamado, mas não leu a Bíblia. Que base que você vai ter para profetizar? Que palavras você vai ter para usar? Você vai usar palavras além do que está aqui? Então não vem de Deus.
Agora, pastor, eu tenho que chamar para ser profeta. Estude a Bíblia, compre várias versões ou baixe para o teu celular. Você vai ser um servo de Deus, Deus vai te usar. Todos podem profetizar, mas que haja ordem e decência. Estou fazendo referência a 1 Coríntios 14, que Paulo diz que todos podem profetizar. E o dom de profetizar, inclusive, ele é maior do que o dom de falar em línguas. Porque quem fala em línguas, fala a Deus, está orando a Deus. Quem louva em línguas está louvando muito bem, mas está louvando a Deus. Ninguém o entende. O que farei então? Louvarei em línguas, louvarei com entendimento. Amém? Não vamos sair do nosso objetivo principal, que é sobre doutrinas nas igrejas, né? Então aqui o apóstolo Paulo fala em Gálatas que ele não recebeu, ele teve a revelação, mas isso foi para ele. O apóstolo Paulo era excelente em Antigo Testamento e por isso que Jesus confia a ele quase a metade do Novo Testamento. Ele escrevia quase a metade. O rapaz lá era muito bom de Antigo Testamento. Pastor, que esse guri, você não está ofendendo ele? Não estou ofendendo não, ele era um homem jovem nessa época que ele recebeu e depois ele consegue viver uma boa vida e ao final da sua carreira então, lá em Atos 28, ele é chamado de Paulo o Velho. Olha só, estava no fim da sua carreira, pôde trabalhar bastante para o Senhor e eu espero que você também possa trabalhar e se dedicar muito ao Senhor. Lá em Efésios capítulo 4, versículo 14, apóstolo Paulo agora diz assim, algo vai estar se aprofundando a palavra. O objetivo é que não sejamos mais como crianças. O que é isso, pastor? Qual é o texto anterior? O apóstolo Paulo está dizendo que Jesus subiu aos céus e deu dons aos homens e colocou uns na igreja como apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, com o objetivo de edificar a igreja, de ensinar a igreja, para que as pessoas na igreja não sejam mais como crianças, levadas de um lado para o outro pelas ondas teológicas. Agora tem um apóstolo aí pregando, e vier me falar desse apóstolo hoje, que eu já o conheço, pelas mídias sociais, mas fica uma coisa aqui atrás, sabe, um questionamento, sabe aquela ditado popular, pulguinha atrás da orelha. Ele conduz a igreja a ficar contra os pastores, isso e aquilo, prega sã doutrina, homem, não prega de pessoas ficarem uns contra os outros. Somos a igreja de Cristo, entendam, se fosse possível até os escolhidos seriam enganados, disse Jesus, mas não é possível os escolhidos serem enganados. O objetivo é que as pessoas não sejam mais levadas como crianças por ventos de doutrinas, por ondas teológicas, nem jogados para lá e para cá por todo vento de doutrina. Aqui está. E pela malícia de certas pessoas que induzem os incautos ao erro, aqueles que não conhecem bem a palavra, ao erro ainda. Certo, queridos? Então esse é o objetivo dos dons ministeriais. Lá em 1 Timóteo, agora Paulo escrevendo ao seu filho na fé, o verdadeiro filho na fé, diz assim, conforme te solicitei, eu te pedi, quando partia para a Macedônia, permanece em Éfeso para advertir a certas pessoas que não mais ensinem doutrinas falsas. Olha que interessante isso, o apóstolo Paulo dizendo, fica aí em Éfeso ainda, porque tem gente ensinando doutrina falsa e orienta para que eles não ensinem mais essas doutrinas. Isso não provém de Deus. Ok, queridos? 1 Timóteo, mesmo capítulo 1, versículo 11. Essa sã doutrina encontra-se no glorioso evangelho que me foi outorgado, ou concedido, ou me foi dado para transmitir, a saber, o evangelho do Deus bendito. O que é doutrinas? Aqui nós temos a explicação do que é uma sã doutrina. É o próprio evangelho sendo ensinado. Isso é doutrina. O evangelho sendo ensinado. 1 Timóteo, agora capítulo 4. O Espírito Santo afirma, olha só o que o Espírito Santo revelou ao apóstolo Paulo. Afirma expressamente que nos últimos tempos, estamos vivendo os últimos tempos, que alguns se desviarão da fé e darão ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tem muitas doutrinas de demônios. Se você for ler mais à frente esse texto, você vai ver que esses demônios induziram, não pode casar, não pode ter esposa, os homens de Deus querem ser líderes, não pode ter esposa, questão de alimentos, não pode comer isso, não pode comer aquilo. Apóstolo Paulo escreveu, guiado pelo Espírito Santo, que são doutrinas de demônios. Não creiam nessas pessoas, nem os escutem, se afastem deles. 2 Timóteo capítulo 4 e o versículo 2 diz, pega a palavra, Timóteo, insiste a tempo e a fora de tempo, aconselhe as pessoas, repreende as pessoas e encoraja
com toda a paciência e sã doutrina. Olha aqui a doutrina aparecendo de novo, o ensinar a doutrina. Qual a doutrina? A palavra de Deus é a doutrina. Não precisamos de mais tantos livros e mais livros para ensinar a doutrina. A palavra de Deus. Esse me ensino veio hoje à tarde, irmãos. Eu comecei a buscar o Senhor, Ele começou a revelar tudo isso que estou lhe passando. Aleluias. O versículo 3. Porquanto chegará o tempo que não suportarão mais o santo ensino. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos. Você já falou com alguém que daí a pessoa começou a coçar os ouvidos? Já aconteceu comigo isso. Eu disse, meu Deus do céu. Será que eu consigo ainda resgatar essa pessoa? Pensei comigo mesmo. Mas eles reunirão para si mesmos, de acordo com as suas próprias vontades, pessoas para ensinar. E elas se recusarão a dar ouvido à verdade, voltando-se para mitos. Para mitos, que coisa horrível isso. Vamos para Tito. Tito, capítulo 1. Diz assim então, onde é que está? Apegue-se firmemente à fiel palavra, de forma como foi ministrada, a fim de que você seja capaz tanto de encorajar os crentes na sã doutrina, quanto de convencer os que se opõem a ela. Então há possibilidade ainda assim de nós convencermos, através do Espírito Santo que convence, pessoas que até se opõem a essa doutrina ainda. É possível ainda, graças a Deus por isso. O versículo 10 continua falando, porque há muitos insubmissos. Agora aí, irmãos, irmãos, eu sou pastor, eu já vi gente insubmissa na igreja. Eu já vi gente dizer, irmão, faz assim que vai dar certo. Faz assim que Deus quer que seja feito assim, está na palavra. Na minha frente, e por trás fazer o contrário. Não, pastor, eu consultei tal pessoa, ela disse que eu não, né, uma pessoa que não conhece a palavra. Não, disse que era para eu fazer tal coisa. Isso se chama insubmissão. Eu ensinei uma sã doutrina, um sã comportamento que a pessoa deveria fazer, e não. E ainda esses insubmissos, que são tagarelas, não passam de tagarelas e ludibriadores. Então cuidado aí com pessoas que falam muito. Né? Tem muita coisa da palavra para falar. Cuidado, te acautela essas pessoas. São ludibriadores, querem enganar você. O versículo 11 diz o quê? Que é necessário fazê-los calar, porque eles, motivados pela cobiça, transtornam casas inteiras. O 10º mandamento diz, não cobiçarás a mulher teu próximo, nem o boi. O boi é o trabalho, nem o jumento. O jumento era usado para carga, mas também era usado como um veículo para você se locomover. É como se fosse o carro hoje. Não cobiçará a casa, não cobiçará também a ovelha do teu próximo. Eu já vi gente vir na minha igreja para ver e tentar convencer os irmãos para levar para a sua igreja. Isso é vergonhoso. Ladrão de ovelha dentro das igrejas. Isso é horrível. Temos tantas pessoas para ganhar. Vamos ganhar pessoas que estão perdidas. Ganhe também os desviados, então, os que pararam na fé. Mas jamais faça isso. Você nem vai herdar o reino dos céus pensando que está levando para um bom caminho. Isso é vergonhoso. Vamos para o texto. Estávamos lá então. Deixa eu ver. Eu acabei aqui. Volta lá, filho. É necessário fazê-los calar, pois motivados pela cobiça transformam casas inteiras, pregando o que não convém. Isso é terrível. Vamos ao próximo então. Também estamos em Tito agora, capítulo 2. Olha Paulo dizendo então para Tito, né, que era um outro discípulo dele. Tu, porém, prega o que está em harmonia com a sã doutrina. Olha que lindo isto. Tito, mesmo capítulo, versículo 9. Instrui os escravos a se submeterem em tudo aos seus senhores. Existiam escravos naquela época que se tornaram crentes, cristãos, crentes em Jesus, e que tomem uma iniciativa de agradar ao Senhor, e não sejam respondões, não seja respondão, não furtá-los, não roube do seu patrão. Pelo contrário, demonstrem que são completamente dignos de confiança, a fim de que todos observem o esplendor da doutrina de Deus, nosso Salvador. Então, se você é funcionário de uma empresa, né, seja digno de confiança, que o seu patrão possa confiar em você, porque você é cristão. Aí você vai estar glorificando a Deus pelo seu comportamento, que foi o tema da minha pregação deste domingo agora, que eu preguei em outra igreja. O tema não, mas foi um dos assuntos que eu abordei,
né? O seu são comportamento glorifica a Deus lá na rua, fora das quatro paredes da igreja. Vamos aqui, Hebreus agora, capítulo 13. Não se deixe influenciar pelas várias doutrinas heréticas, doutrinas que contrariam a palavra de Deus. Isso é muito perigoso. Porque o mais importante é fortalecer o coração pela graça e não por alimentos cerimoniais. Bom, havia doutrinas heréticas em relação a alimentos. De novo, alimentos aí agora, o escritor de Hebreus dizendo que não se deixe influenciar por isso, os quais não podem produzir qualquer benefício real para aqueles que nele confiam. Eu confio que se eu não comer carne de porco eu serei salvo. Estude a palavra. A Bíblia diz que eu posso comer qualquer alimento. Jesus mesmo, ele santificou, ele purificou todos os alimentos quando ele diz, deixa eu me lembrar do texto bíblico, ele diz: os alimentos foram feitos para serem digeridos pelo organismo, e o organismo do homem foi feito para digerir os alimentos. Assim tornando Jesus puro, Jesus tornou puro todos os alimentos. Amém, queridos? Vamos à frente aqui agora então, na segunda carta de João, capítulo 9, capítulo 1, versículo 9, né? Perdão, queridos. Só tem um capítulo da segunda carta, se não me engano. Diz assim, todo aquele que não permanece no ensino de Cristo, mas acredita estar indo além, o que eu já falei antes, né? Esse não tem a Deus. Não, recebeu uma revelação nova da parte de Deus. Esse não tem a Deus. Cai fora logo. Porque quem permanece na sã doutrina tem o Pai e também o Filho. Glória a Deus. O versículo 10. Se alguém chegar a vocês, mas não trouxer essa doutrina, não recebam nas reuniões em vossas casas, nem tampouco o saudeis, nem cumprimenta a pessoa. Olha, que aqui nós estamos vendo algo que não acontece na igreja. Aqui o cara ele vai contra o pastor, ele se levanta contra o pastor, e algumas pessoas ainda seguem esse ensino, seguem e se prejudicam, e muito. Fiquei sabendo agora, alguns meses atrás, que houve um problema numa igreja, se criou lá um laço maligno sobre a vida do pastor, e para mim estão usando ele como bode expiatório, como o culpado de todas essas coisas. Para mim não é bem assim, não. Jesus ainda vai esclarecer todas essas coisas. E uma pessoa lá da igreja se levantou contra o pastor e tentou puxar pessoas então para o seu lado. Vergonhoso o que aconteceu. Vergonhoso. Eu estava acompanhando essa situação e foi uma coisa vergonhosa. Parece que essa pessoa nem leu a palavra de Deus ainda. Ou então ela não tem o Espírito Santo para revelar para ela a palavra. Filho, que hora que nós estamos, filho? Já tem bem. Obrigado, querido. Temos 4 minutos e temos que orar ainda. Meu Deus do céu. Estamos chegando ao final, tá bom, queridos? Se alguém chegar a vocês, mas não trouxer essa doutrina, a sã doutrina, não recebam nas reuniões em suas casas. Olha as reuniões em casa, olha as células, olha os grupos pequenos. Que coisa linda. Nem tampouco saudeis. Porque aquele que lhe dá boas-vindas torna-se cúmplice das suas obras malignas. Olha que interessante isso. Olha. Vamos para Apocalipse? Agora Jesus nos falando de novo em Apocalipse. E eu tenho 2 passagens aqui. Primeiro Apocalipse 2,14. Tenho contudo contra ti algumas admoestações, orientações com uma certa repreensão, porque tem contigo os que seguem a doutrina de Balaão. Pastor, que doutrina é essa? Balaão ensinou a armar ciladas contra os filhos de Israel. Tem pessoas dentro da igreja que querem armar cilada contra os outros irmãos. Vergonhoso. Isso é um espírito maligno que ensina a doutrina de Balaão. Limpa o teu coração, limpa a tua mente, induzindo-os também a comer alimentos sacrificados a ídolos e se entregarem à prática da prostituição. Vergonhoso. Há uma outra igreja que Jesus vai falar também sobre prostituição. Já chego lá. Além disso, tens também alguns que, semelhantemente, seguem a doutrina dos nicolaítas. Outra doutrina errada também. Vigia aí, meu irmão. Diante do exposto, Jesus diz: arrepende-te. Caso contrário, eu virei logo contra ti. Jesus está dizendo: vai vir logo. Ai, meu Deus. E contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Pela palavra de Deus, Jesus vai pelejar e vai acontecer alguma coisa aí. Não. Terrível coisa é cair nas mãos de Deus vivo. Então,
Vamos viver a palavra, essa doutrina, amar os irmãos, respeitar as autoridades, honrar as autoridades para que você seja honrado também. Se você viu alguma coisa errada, ore e Deus vai mudar essa situação. Apocalipse 2, versículo 24. É uma outra carta, agora escrita a outra igreja. Todavia os demais que estão em Tiatira, carta à igreja de Tiatira, que não seguem a doutrina dessa mulher. Que mulher, pastor? Havia uma mulher chamada Jezabel, que casou com o rei Acabe, e ela era uma mulher ímpia, induziu o rei Acabe a fazer coisas erradas. Ela como que mandava no rei, coisa horrível isso. Você, se é uma mulher de Deus, não pode mandar no seu marido, mas respeita ele, ora ele, ajuda ele, dá boas orientações para ele, sim, mas jamais mandar, jamais querer dominar. Isso não provém de Deus, é um espírito maligno chamado de Jezabel. E Jezabel também nesta igreja ensinava as pessoas a se prostituírem, coisas vergonhosas. Mas esses que não aprenderam essa doutrina, como costumavam falar, né, profundo segredo de Satanás. Jesus fala para esses que estão se santificando: pastor, estou numa igreja assim, pastor. Jesus diz: eu não colocarei outra carga sobre você. Amém, queridos? Jesus está dizendo, então, não vai ter mais fardo sobre vocês. Essa luta que você está passando já é uma grande luta. Permanece firme. Então, o que é a doutrina? Para a gente concluir, é o ensino da palavra de Deus, sem distorções. O ensino da palavra de Deus. Isso é a sã doutrina. O que é falsa doutrina? São ensinos distorcidos da palavra de Deus. Veja que a primeira distorção da palavra de Deus, quem fez foi a serpente. Estou concluindo o estudo. Quem fez foi a serpente. Lá em Gênesis capítulo 3, 4, por ali, ela conversa com a mulher e diz: é verdade que Deus disse que não pode comer de nenhuma árvore? Daí Eva, né, começa a conversar: não, pode comer sim, só não pode comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. E dentro ela distorce de novo. Não, sabe por que Deus não quer que coma? Porque vocês vão ser inteligentes que nem ele, vão ter sabedoria que nem ele. Distorceu a orientação de Deus que não era para comer. E olha o que aconteceu com Eva: caiu da graça. Isso é terrível, meus irmãos. Glória a Deus. Amém? Quero orar por você agora. Amém? Hoje nós vamos ter um louvor de fundo na oração. Glória a Deus por isso. Obrigado pela sua audiência. Deus te abençoe poderosamente. Se você está com dificuldade, se essa palavra falou com você, pastor, essa palavra me exortou, glória a Deus, meu amigo. Eu fiquei muito feliz por isso. Pastor, essa palavra não me exortou, mas ela me ensinou, aprendi mais. Graças a Deus por isso. Meu Deus, fico feliz, sabe? Porque a palavra nos ensina. Agora, né, para aquilo que a gente não sabia. Se a gente sabia e faz errado, ela nos exorta. E Deus teve misericórdia de você hoje. E Deus então está lhe ajudando para que você possa evoluir, crescer na graça, sair dessas amarras de Satanás. E o momento é agora. Eu vou orar por você agora. Pastor, estou doente, vou orar também. Apresenta a tua necessidade ao Senhor agora. Seja qual for a tua necessidade. Nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, agora, Senhor. Aleluias. Opera sobre a vida dessa pessoa agora, Pai. Essa pessoa, Senhor, que está amarrada, Senhor, por laços de Satanás, Pai. Laços de engano, falsas doutrinas. Repreenda esta ação maligna na vida dela agora. Senhor, liberta teu povo. Senhor, ajuda teu povo, Senhor. Senhor, resgata teu povo, Jesus. Resgata aí onde está, Senhor. Agora, Pai, limpa a sua mente, limpa seu coração. Leva a uma igreja que tenha essa doutrina. Leva uma igreja que é a manifestação do poder de Deus, com curas, com sinais, milagres e maravilhas. Nosso Deus e nosso Pai, também oro por pessoas enfermas, pessoas que estão acamadas, no leito de morte talvez, em hospitais ou na sua casa. Visita essa pessoa agora, derrama teu poder, derrama tua unção, cura completamente. Também oro por pessoas, Pai, que estão envolvidas, Pai, em adultérios, fornicações, prostituição. Liberta-as em nome de Jesus. Repreendo todo o mal e declaro que o Senhor está te levantando nesta noite para agora caminhar de cabeça erguida, para agora caminhar como um filho de Deus, dando um bom exemplo à sociedade, porque a Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E quando o pecado foi perdoado, está perdoado, nem Deus se lembra mais.
Agora, deixe para trás isso que passou e prossegue para o alvo, que é Cristo Jesus. Se você não tem uma igreja onde congregar, te convido, venha para a Igreja Casa de Deus. Temos igreja em Novo Hamburgo, na rua Bartolomeu de Guzmão, número 2379, 2379. Aleluia, que lindo esse louvor, continua com esse louvor, está muito bom. Se você mora em Picada Café ou as proximidades das cidades circunvizinhas, venha congregar conosco em Picada Café, na rua Henrique Binchen, número 149, Henrique Binchen, 149, no bairro Floresta. Picada Café, culto sexta-feira às 8 horas da noite. Novo Hamburgo, culto quintas-feiras, 8 horas da noite, e domingo às 7h30. Serás muito bem-vindo. Que a graça de Deus, que o amor de Deus, a graça de Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês. Muito obrigado pela sua audiência. Que Deus abençoe a vida de cada um. Lembrando os nossos patrocinadores, Serralheria RR, está aí o telefone da Serralheria. Pousada Santa Bárbara também está aí o telefone da pousada. Ligue para lá, tire boas férias, descanse e depois volte com o pique todo para trabalhar, para evangelizar, para viver a palavra, no final de todas essas coisas, ir morar na cidade celestial. Deus abençoe, queridos. Graça e paz.